O maior prêmio da educação básica do Brasil tem aumento de 45% nas inscrições. O Educador Nota 10 busca reconhecer professores que, por meio de projetos, mudam a vida de alunos da rede pública e privada de todo o país. Entre os finalistas está a pedagoga Renata Moura, que trabalha num colégio da Zona Sul de São Paulo. Ela encontrou um jeito diferente, interativo, criativo, para falar sobre diversidade com os estudantes. Falavam da favela de maneira muito pejorativa. Então, seu favelado, seu pobre. Eu falei, opa. Aí a gente pensou, então, vamos mapear pessoas que são do território para que eles pudessem se enxergar. O presidente do Instituto Somos, Guilherme Mélega, defende que o prêmio é o reconhecimento de um trabalho feito ao longo dos anos. A gente enxerga histórias tão bonitas porque o prêmio não é o prêmio de um ano, não é o prêmio de uma noite. Esse prêmio permeia na escola. Já o presidente do Instituto Band, Caio Luiz de Carvalho, aponta que o Educador Nota 10 se destaca por abraçar professores e profissionais de diversas partes do país. É o Oscar da educação brasileira, né? É um Oscar democrático, né? Porque ele vai às regiões mais longínquas desse país, né? Justamente em busca de professores que têm algo a mais a demonstrar nessa questão tão importante e que nós temos tanto a caminhar no país, que é a questão da educação. Os vencedores do Prêmio Educador Nota 10 serão conhecidos no dia 28 de outubro, num evento na Pinacoteca de São Paulo. Muito legal, hein? Na mesma ocasião será entregue o troféu de Educador do Ano. Antes de a gente seguir aqui com os destaques do esporte, eu só queria trazer uma informação. Mais tarde a gente vai colocar a fala dela. Lembra daquela mulher que foi agredida dentro de um elevador e as câmeras filmaram tudo? Mais de 60 socos, né, pelo ex-companheiro, a Juliana Garcia. Ficou desfigurada, né, cara? Ficou desfigurada, mas ela está se recuperando bem. Ela tem compartilhado nas redes sociais essa rotina dela da recuperação. E ontem ela foi homenageada na Câmara Municipal. Ela foi de Natal, né? Ela é do Rio Grande do Norte, fez um mês ontem dessa agressão e ela recebeu então uma homenagem em Natal. Ela trouxe ali uma fala importante, disse que agora vai se mobilizar e vai usar esse destaque que infelizmente ela acabou ganhando para trabalhar e agir contra a violência contra as mulheres. Ela diz que esse processo enfim, trouxe para ela muita reflexão e que a partir de agora ela vai trabalhar por isso, por essa causa, né, de tentar acabar com a violência contra a mulher. Daqui a pouco a gente coloca esse discurso dela, que é muito importante, é um tema que a gente aborda sempre por aqui, né, que a gente não vai deixar de falar, não. Confiança é para os fortes. Sem Neymar, a seleção tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, outras 8 novidades na segunda convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti. Quem vai trazer todos os detalhes é a Aline Fanelli. A seleção brasileira é convocada para os 2 próximos jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já classificada, a equipe nacional enfrentará os chilenos no Maracanã no próximo dia 4 e os bolivianos em El Alto no dia 9. Em comparação com a primeira escolha, o técnico Carlo Ancelotti conta com 9 novidades, entre elas o retorno do meio-campista Lucas Paquetá, do zagueiro Gabriel Magalhães e do atacante Luiz Henrique, além da primeira convocação do Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão. Os ingressos para o jogo entre Brasil e Chile estão à venda e as entradas inteiras para a partida do Maracanã custam entre R$200 e R$320. Sobre Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, o Carlo Ancelotti disse que quer ver o meio-campista de perto. O jogador foi convocado após ter sido absolvido pela Federação Inglesa naquela investigação sobre má conduta em relação a apostas esportivas. O Paquetá ele teve convocado em situações até ele ser ou julgado ou investigado, né? E isso a gente foi muito claro lá até na Copa América do ano passado. A partir desse momento, não é porque a CBF ou o Departamento de Seleções tem esse poder de julgar. Muito pelo contrário, é uma preservação do atleta. E na última convocação nós conversamos, que foi a primeira do Mister, justamente para não trazê-lo num momento em que estava afindando esse tipo de discussão. Então,
graças a Deus, ótimo termos ele com tudo isso esclarecido, né, e poder tê-lo aqui apto a colaborar com a seleção brasileira, algo que ele sempre colaborou. Foi muito mais uma preservação a ele, né, porque todos nós somos seres humanos, o atleta também. Às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? Imagino que ele não viveu nesse período, ele e a família dele. Então, agora que ele realmente tem o foco no West Ham e aqui na seleção brasileira, a decisão ela passou a ser técnica. Tá Muito bom o bem. português do Ancelotti, Ah, né? é super. Ficou perfeito esse português dele? Cara, que rápido que ele aprendeu português, não foi? Era o Rodrigo Caetano. A gente vai falar Rodrigo sobre Caetano, isso. que estava Esse era o falando, Rodrigo né? Só Caetano, para diretor de esclarecer. seleções. O Ancelotti quer ver de perto o Paquetá e estava olhando bem de perto também o Rodrigo Caetano, tentando aprender um pouquinho mais o português. Ele está se esforçando demais, o Ancelotti, Muito, né, Mas gente? esse com o português perfeito era o Rodrigo Caetano falando a respeito do Paquetá, que, repito, foi absolvido na Inglaterra. A situação dele era complicada na Inglaterra. Poucos acreditavam na absolvição do Lucas Paquetá, ele que se envolveu naquela polêmica de casas de apostas. E foi absolvido. Então tá livre para jogar na Inglaterra e tá livre, obviamente, para jogar pela seleção brasileira. Estando apto e fisicamente bem, é um grande reforço. Carlo Ancelotti também falou sobre como está montando o grupo de jogadores pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Destacou a importância do aspecto físico na composição do elenco. A ideia é essa, ter um grupo fixo de 14, 15 jogadores, que hoje eu posso pensar que vão estar no Mundial, e os outros rodar un poco, como he dicho, para tener una lista definitiva. Un criterio muito importante que a comissão considera é aspecto físico. Um jogador que joga no equipo nacional tem que estar 100% da sua condição física. Tá e esse, vendo? o italiano Esse muito sim, bom o do Roberto Ancelotti. Caetano, né? Rodrigo. Aí indo bem, Rodrigo. O que eu falei? Roberto. Rodrigo Sabendo Caetano nada. falou antes, agora o Ancelotti. E eu disse que a gente falaria a respeito do português dele, porque tá muito legal, Tá né? bom. Muito bom, gente, tá muito bom, oxe. gente. Tá muito bom. E ele tá muito dedicado a isso. Vamos lá, outras novidades em relação à primeira convocação do Ancelotti. Laterais esquerdos, Caio Henrique, do Mônaco, da França. Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. Além do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O Joeliton, do Newcastle, da Inglaterra. O atacante João Pedro, do Chelsea, da Inglaterra. Hugo, do Corinthians. O que mais? É uma novidade. Convocado. São algumas novidades. Não, achei lá fora do ar, tava dizendo aqui, perguntando. Só foi o Hugo convocado do Corinthians? Eu falei, olha, você queria mais quem? É o Yuri Alberto. Tá machucado, né? É, verdade. Tá recuperando. O Memphis, por que não? Tô brincando, gente. Tô brincando. Ah, meu Deus, mas é isso, gente. Essa fase da seleção brasileira, será que o Ancelotti vai ter essa capacidade de nos reaproximar? Vai? Eu acho que sim. É. Simpático, você não acha? Eu acho que isso aproximou, de fato, o torcedor da seleção brasileira. E é muito legal, parece um detalhe bobo, né? Mas a gente falava a respeito do português do Carlo Ancelotti e da dedicação dele para aprender. Cara, o cara é talvez o maior treinador do mundo, um dos maiores de todos os tempos. Ele precisava? Muito provavelmente não, para treinar a seleção brasileira, fala espanhol, os outros jogadores entendem e tal. Mas, cara, a dedicação mostra respeito com a seleção, respeito com o povo brasileiro, com a cultura brasileira, mostra que ele realmente está envolvido no trabalho dele. Isso é legal, isso faz a diferença, né? E eu tenho certeza que o torcedor sente isso. Tá com português melhor do que muito técnico por aí, né? Não digo da seleção, mas enfim. Bora falar de outra seleção? Rapaz, e o Flamengo, hein? Flamengo e Palmeiras confirmam o favoritismo e fecham a rodada do Brasileirão com mais 3 pontos na tabela. Agora, gente, que camisa era aquela do Palmeiras? É homenagem à seleção brasileira? É. Muito parecida, né? Aí eu tava lendo um texto de uma colunista. Tem gente que não gosta muito, tem gente que adora, mas enfim, Emília Lacombe disse... Acho que devia ser o contrário. A seleção brasileira era que devia usar uma camisa homenageando o Palmeiras nos últimos anos, porque, ó, o nível tá lá em cima e a gente ainda tá tentando retomar esse carinho pela seleção. Mas, enfim, vamos falar de Flamengo e Palmeiras nessa segundona de muitos gols.
Conta aí, Maurício Ferreira. O Flamengo massacra o Vitória no Maracanã para manter a gordura na liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro bateu o time baiano por 8-0 com 3 gols de Pedro, 2 de Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique e chegou aos 46 pontos na classificação, 4 acima do Palmeiras, que retomou o segundo lugar ao vencer o Sport por 3-0 no Allianz Parque, com 2 gols de Flaco Lopes e outro de Gustavo Gomes. As duas equipes ainda têm jogos atrasados no Brasileirão. O Flamengo contra o Lanterna Sport, enquanto o time de Abel Ferreira ainda enfrentará Juventude e Santos em duelos pelo primeiro turno. Olha lá a camisa, o Thiago Rossi colocou pra gente na tela. Aliás, tá mais seleção brasileira do que a da seleção. Tá, na verdade. sim, uhum. Inclusive a do Mirassol. O Mirassol também fez uma camisa número 3 em homenagem à seleção brasileira. A camisa do Mirassol, a número 1, já é amarela, né? O uniforme todo amarelo. E a 3 do Mirassol tá mais amarela ainda, igualzinha essa do Palmeiras, na verdade. Bonita também. Mais seleção do que a da seleção. Vamos descrever aqui a camisa para quem tá no rádio. Amarela. Tipo canarinho mesmo, aquele amarelo canarinho com... Aí tem a golinha verde. Uma golinha verde, uma faixinha na ponta mangas, da manga. E aí tem o símbolo do Palmeiras em verde também. E o patrocinador também em verde e amarelo. Bonito. O Corinthians tem novo presidente, hein, Sheila Magalhães? Eleito pelos conselheiros. Conta quem vem aí, Lucas Belotti. Antes interino, Osmar Stabile assume de maneira definitiva a cadeira de presidente do Corinthians até o fim de 2026. O nome do mandatário foi o preferido de 199 dos 264 conselheiros que participaram do pleito aqui no Parque São Jorge. Em entrevista coletiva, Stabile falou um pouquinho dos desafios da gestão e citou o principal problema a partir de agora como financeiro. Garantiu a permanência de Fabinho Soldado, disse que as negociações para o encerramento do Transferban já estão com a FIFA e um plano de parcelamento com o Santos Laguna, despistou também qualquer rumor sobre a saída de Memphis Depay e prometeu que vai se reunir com novas empresas nos próximos dias para acertar detalhes de uma possível mudança nos naming rights da Arena em Itaquera, hoje vendidos à empresa Neoquímica. Para além de Osmar Stabile, uma outra eleição foi realizada para a vice-presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, para a presidência da Comissão de Ética. Essa foi vencida por Leonardo Pantaleão. Vamos agora falar de vôlei. Brasil volta à quadra daqui a pouquinho pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, João Pedro Lima. A seleção brasileira entrará em quadra hoje pela última rodada da fase de grupos do Mundial Feminino de Vôlei contra Porto Rico na Tailândia, às 9h30 da manhã no horário de Brasília. A equipe comandada por José Roberto Guimarães está na liderança do grupo C da competição, enquanto as adversárias ocupam a lanterna. Já classificadas, as brasileiras precisam da vitória para confirmar a primeira colocação. As adversárias do Brasil na próxima fase saem do grupo F, que tem as já garantidas das República Dominicana e China, que vão decidir a liderança amanhã. Gente, torcedor de futebol é um negócio, né? A gente estava falando sobre a homenagem do Palmeiras, a camisa do Palmeiras, em homenagem à camisa da seleção brasileira. E o pessoal falou assim, nossa, só faltou estrelinha ali, né? Que a seleção brasileira tem 5 estrelinhas de mundial. Eu amo vocês. Tá.